Sejam todos muito bem-vindos ao Confabulando Diálogo sobre a Infância. O Confabulando é uma série especial de 3 encontros presenciais e online que acontecem aqui na Escola Colmeia. Cada episódio é um convite para troca, reflexão e com nossos especialistas da Colmeia, que recebem convidados especiais para conversar sobre aquilo que move a nossa escola há 43 anos, a infância. A temporada de 2025 do Confabulando começou no dia 19 de julho, com a ilustre e conhecida presença do Daniel Becker, renomado pediatra, sanitarista, que conversou conosco sobre inteligência artificial, grandes potências e grandes riscos. Hoje, no dia 23 de agosto, teremos o nosso segundo episódio do ano com o Tiago Queiroz para falar sobre o que você tem feito pelo futuro dos seus filhos. A Carol Bittar, por sua vez, vai finalizar a temporada desse ano no dia 20 de setembro, nos mostrando como educar filhos emocionalmente fortes. O Confabulando acontece em 3 sábados, uma vez por mês. E nós estamos no segundo sábado de aprendizagens e muitas emoções. O evento desse ano conta com o patrocínio da Abelhuda Educação e da Somos Educação. Sejam todos muito bem-vindos ao Confabulando 2025. E quem está aqui com a gente hoje teve o privilégio de ser acolhido pelo Espaço Musical, grandes parceiros da Escola Colmeia. O Gabriel Macedo, que representa o Espaço Musical, é o professor de musicalização dos nossos estudantes do Grupo 1 até o Grupo 5, e carinhosamente conhecido por aqui como o rei da musicalização. Ele encanta não só as crianças, mas também a todos nós com o seu trabalho sensível e cheio de alegria. Gabriel, muito obrigada por proporcionar momentos tão especiais hoje ao lado das nossas crianças. E é tão boa a sensação de que estamos em ambiente seguro para nossos filhos, não é? Eu, como mãe Colmeia, tenho o prazer de estar aqui com meu filho. E hoje nós temos uma grande novidade. Eu vou chamar a Geisa aqui para apresentar a vocês essa ótima notícia. Vem para cá, Geisa. Olá, pessoal! Bom dia! Hoje é um dia muito especial. 23 de agosto, aqui no Confabulando, estamos lançando a Abelhuda Educação, a nova plataforma de formação para mães e pais, com conteúdos curtos, mas profundos, criados por quem vive e entende a infância. É a sua rede de apoio do conhecimento. E para marcar esse momento, o nosso primeiro curso já está no ar. Adaptação escolar sem traumas, com a professora Alba Bezerra, que você viu ao lado do pediatra Daniel Becker no último Confabulando. São mais de 7 horas de conteúdo, com aulas, textos, checklist e atividades práticas para ajudar sua família a passar por esse momento com mais segurança, acolhimento e tranquilidade. E tem presente para você que está aqui com a gente, claro, né? Nos grupos de WhatsApp, vamos enviar um cupom especialíssimo com 50% de desconto. Mas atenção, ele só vale até amanhã, 24 de agosto. Só até amanhã, viu? E ainda tem mais. Quando você compra o curso de adaptação, você garante acesso a todos os conteúdos do Confabulando de todos os anos. E um curso especial com Léo Costa. Então, pega seu celular, aponte a câmera para o QR Code que está aqui na tela e tem acesso direto à plataforma Abelhuda Educação. O lançamento é hoje, agora. Então, corre, garanta seu cupom e compre agora o curso de adaptação escolar, porque a melhor preparação para a escola começa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Geisa, pelas suas palavras. E pelo cupom. Eu mesma já vou salvar o meu aqui e comprar esse curso, que eu tenho certeza que está imperdível. E hoje, no Confabulando Diálogo sobre a Infância, vamos conversar sobre a pergunta poderosa. O que você tem feito pelo futuro dos seus filhos? Antes de começarmos nosso bate-papo com os especialistas, eu quero pedir um momentinho e atenção para explicar como será a dinâmica do nosso encontro de hoje. Nós vamos iniciar com uma conversa entre os especialistas e convidados. E essa é a primeira parte do evento. Logo depois, abriremos um espaço especial para perguntas do público. Por isso,
vocês já podem ir anotando as suas dúvidas no bloquinho, que está no kit que cada um de vocês receberam, e podem entregar as perguntas para as nossas concierges. Ao final, teremos um momento dedicado à escuta e à troca, quanto aos nossos especialistas responderão essas perguntas selecionadas com muito carinho. E quem está aqui conosco pode enviar também a sua pergunta pelo WhatsApp, tá? As nossas concierges estão atentas por lá para compor a nossa roda de conversas. Convido agora a nossa querida Ana Carina Gama Moura Oliveira. A Ana Carina, ela é professora com ampla experiência nos diversos níveis do processo educacional, atuando desde a educação infantil até o ensino superior. E, ao longo de sua trajetória, trabalhou em instituições de ensino superior e tem desempenhado papéis fundamentais na alfabetização, no ensino fundamental e no acompanhamento pedagógico de estudantes. É graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Salvador, com 2 especializações que refletem seu compromisso com a educação inclusiva. Sua atuação é marcada pela sensibilidade, dedicação e competência na promoção de educação à qualidade, voltando para o desenvolvimento integral do estudante e a valorização da diversidade no ambiente escolar. Obrigada, Ana Carina. E para acompanhar a Ana Carina nesse bate-papo, nós vamos dar também as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Ele é psicanalista, pai de 4 filhos, escritor e educador parental. Criador do site e canal YouTube Paizinho, host do podcast Tricô de Paz e Vai Passar, autor dos livros Abrace Seu Filho e Armadura de Bertô. E em seu Instagram, @Tiago Queiroz, ele possui mais de 300 mil seguidores. Seja muito bem-vindo, Tiago. Eu agradeço a presença dos nossos convidados e de todos vocês que estão, tanto online como presencial, aqui com a gente. E agora, Ana Carina, eu deixo a palavra com você. Então, muito bem-vindo, Tiago. Foi uma belíssima apresentação, né? Então, nós, da comunidade Colmeia, é uma honra recebê-lo aqui com um tema tão instigante, né? Foi provocativo esse tema, viu, Tiago? Foi sim. Obrigado pelo convite. Estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês hoje, aqui nesse dia tão ensolarado. Espero que a gente possa fazer umas trocas muito especiais, não só quem está aqui com a gente no presencial, mas quem está aí também acompanhando a gente no YouTube. Sim, será um encontro maravilhoso. Já está sendo, né? E a Colmeia, a gente sabe que o foco da Colmeia principal, a gente pensa na estrutura do pensar, do acolher sobre a infância, né? Sobre a importância da infância. Então, é uma escola que realmente se preocupa com esse movimento. Então, a gente está sempre nessa busca constante, né, do aprender, se atualizar e, assim, trocar também com a nossa comunidade como um todo, né? Tanto os pais e, principalmente, com a criança, né, que é garantindo realmente esse período que é tão crucial e importante na vida delas, né? Então, para iniciar realmente esse encontro, eu vou lançar essa primeira pergunta provocativa para você. Então, Tiago, diante dessa temática, né, o que você tem feito pelo futuro do seu filho? Como podemos, Tiago, planejar um futuro sem perder o brilho do presente? Ótima pergunta. Já começou com a pedrada, né, gente? Gosta assim. Então, vamos lá. Muita gente, quando a gente faz esse tipo de pergunta, acha que a gente está falando de bens materiais, né? Ah, não, preciso deixar um imóvel para o meu filho, né? Tem que pensar em guardar dinheiro para a faculdade do meu filho. E não que essas coisas não sejam importantes, não vou ser hipócrita aqui, né? Mas o que eu estou falando, quando a gente diz sobre o futuro dos nossos filhos, é imaginar, por exemplo, fazer esse exercício de imaginação sobre os nossos filhos quando eles estiverem adultos. Né, quando serem aí seres formados, adultos formados, que vão estar aí se relacionando com as outras pessoas, e o que a gente espera que eles vão ter, por exemplo, de características. Né? Quando eu normalmente faço essa pergunta, as pessoas vão falar, não, eu quero que, meu filho seja empático. A gente fala muito de empatia hoje em dia, principalmente nas redes sociais. E eu fico pensando, caramba, será que o que a gente faz hoje com os nossos filhos, quando eles são pequenininhos, vai contribuir para que ele seja um adulto realmente empático? Porque, pensa, como é que ele vai aprender empatia se todas as vezes que ele se sentia inseguro, que ele bateu, sei lá, o joelho na quina da mesa, e aí ele começa a chorar, e a gente fala assim, não foi nada não, para com isso, isso aí é besteira, para de chorar, para com essas coisas, menino, né?
E aí a gente fala, não, para com isso. Ou então, aquela clássica que a gente já ouviu muito na nossa infância, né? Se você continuar chorando, eu vou te dar um motivo de verdade para você chorar. E aí a gente, poxa, se eu não ensino, porque eu não pratico com meu filho a empatia, como é que ele vai ser empático lá na frente se ele nunca teve as suas emoções acolhidas, reconhecidas e nomeadas pela gente, que é ali, né, o cuidador principal. E aí eu estou falando não só enquanto pai, mas pensando enquanto cuidador, né? A gente vê, por exemplo, a criança na escola, ela também tem que ser acolhida. Então, como é que a gente vai hoje entender o que a gente faz no presente com os nossos filhos que vai, de fato, impactar lá na frente? Outra coisa, por exemplo, que a gente até conversou ali fora antes, né? Como que muita gente quer que os filhos sejam críticos, pensantes, né? Pensadores críticos no futuro. Eu não quero que meu filho adulto acredite em qualquer coisa, eu quero que ele questione, que ele tenha esse senso crítico sobre a vida, sobre a sociedade. Mas como é que a gente vai conseguir ajudar os nossos filhos a terem essa formação se, na infância, eu cobro uma obediência total? Se o meu filho me questiona sobre por que eu não posso deixar ele tomar sorvete antes da janta, porque eu acho que isso é uma grande afronta à minha autoridade de pai, como é que eu estou realmente criando um espaço seguro para que ele possa questionar? Ele pode questionar, não significa que eu vá deixar ele, né, ele tomar sorvete antes da janta, mas ele tem o direito de questionar, ele tem o direito de se opor. E eu vou explicar e eu vou falar, não, a regra é essa, é por causa disso, mas a regra é essa. E ele pode chorar, porque, né, quem não queria tomar um sorvete antes da janta? Mas a gente vai acolher isso também. Fala, tá tudo bem, você está chateado com isso, mas é inegociável. Sorvete antes da janta não vai rolar. Então é muito disso que eu falo, sabe? Da gente pensar que muito do que a gente fala hoje, às vezes, vai para um caminho contrário do que a gente quer que os nossos filhos sejam no futuro. Entendo, essa sua fala é bem pertinente, realmente. Porque nós, quanto educadores e pais também, né, que eu também sou mãe, a gente exerce realmente uma função de se planejar e almejar algo para os nossos filhos. Isso é notório, né? Então, a gente pensa muito nessa qualidade da educação, nessa qualidade na formação social, né, daquela criança. Então, para a gente preza muito a questão do que ele vai ser. Então, a nossa preocupação maior, né, quanto escola, Tiago, é justamente desmistificar isso. Então, viver realmente essa infância na sua plenitude, né? Na forma como a criança como é que a criança consegue enxergar? Então, nós já fomos crianças, a gente sabe, né? A gente lembra, né? Faz muito tempo, né? A gente lembra, os cabelinhos brancos aqui é um detalhe. A gente lembra realmente da delícia que foi, né? Andar descalça, pé no chão, a importância das brincadeiras, que hoje em dia a gente percebe que isso está deixando um pouco de lado, né? Então, nós, quanto pais e educadores, a gente tem que realmente pensar. Então, quando eu recebi, né, esse convite, eu vi essa pergunta provocativa, eu vi que seria um encontro bem prazeroso e produtivo, né? E até para acalmar o coração dos pais também, das famílias. Porque aí, quando a gente chega na nossa porta, na nossa sala de aula, as famílias vêm também com uma grande expectativa, né? Então, assim, eu estou no núcleo hoje, né, de ensino fundamental, né, que é o primeiro ciclo. Estou como alfabetizadora aqui na Colmeia, no grupo 6. E a primeira coisa, ele vai ler, né? Ele vai escrever, né? Calma, deixa as coisas fluírem, né? Vamos viver o aqui e agora. Então, acho que isso é um ponto que a gente deveria estar dando, né, uma atenção especial. Total. Eu acho que tem muitas camadas aí. Acho que só essa tua fala aí, a gente fala 2 horas aqui, tranquilo, porque, pensa só, a gente hoje está no mundo, e a gente estava conversando sobre isso lá atrás, né? Como que hoje o mundo é acelerado. A gente está nesse negócio. Ninguém mais quer ver vídeo longo. Ninguém mais quer assistir uma live de 1 hora. Né? Então, assim, acho que as pessoas querem ver ali aquele videozinho rapidinho de 60 segundos e puf! E, normalmente, um vídeo que tem uma mensagem nos 60 segundos que a gente concorde. Porque, se não concordar, eu também não quero saber desse negócio. Então, como é que a gente vai né, viver em sociedade e mostrar para os nossos filhos como se vive em sociedade se a gente está querendo tudo tão rápido? E essa ansiedade que a gente tem, que é muito natural e sintomática do mundo que a gente vive hoje, ela está sendo levada de volta para os nossos filhos. Ou seja, os nossos filhos estão ficando também ansiosos com essa performance que nós estamos tendo ali, a expectativa, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, eu era aquele filho que era o inteligente. Então, rótulos, vamos lá, rótulo, rapidinho, né? Rótulos são ruins, mesmo os bons, tá? Sim, porque são prisões.
São profecias autorrealizantes. Se eu sou o filho inteligente, quer dizer, então, que eu preciso ocupar aquele lugar de filho inteligente para ser digno de ser amado. Então, e depois a gente entra até nessa história do amor. Mas, quer dizer, então, que se eu tirar uma nota ruim, talvez eu não seja mais amado pelos meus pais. Quem aqui foi o filho inteligente sabe disso. Ó, já até levantaram a mão ali atrás, ela já até entendeu. Então, quem passa por esses rótulos, você é o do esporte, você é o da música, ele nunca vai querer arriscar fazer outra coisa e viver algo diferente porque ele acha que ele está preso naquele lugar. Então, você pensa, se a gente tem todas essas pressões, e naquela época era mais pressão de nota, hoje é pressão de você tem que estar alfabetizado com 5 anos. E eu falo, gente, que isso? O negócio começa a partir dos 6. E a gente com 5 quer filho já sabendo ler, escrever, né, e lendo Shakespeare. Eu falo assim, meu Deus, calma. A gente está nesse processo de agilizar a infância, de adultizar, tema que é, inclusive, muito atual hoje em dia, né? Assim, a gente está falando de adultização, e ela tem várias camadas. Uma delas é acelerar a infância. É como se eu não quisesse que o meu filho vivesse a infância. E aí a gente lembra de quando a gente pisava com o pé no chão, na terra, na rua, quando a gente era mais novo, e os nossos filhos não vivem isso. Eles sentem o pé no carpete. Eles não passam mais por essas experiências. Claro que, quando eles vão para uma escola como aqui, a Colmeia, eles vão ter essa experiência. Mas a gente fica nessa ansiedade, sabe? Eu, por exemplo, tenho 4 filhos, né? Vocês podem falar aí, caramba, corajoso, né? O pessoal fica já, meu Deus, ou é corajoso ou é doido. Nenhum dos dois. Mas eu tenho filhos em praticamente todos os segmentos da escola. Só não tenho filho no ensino médio, né? Tenho no Fundamental 2, Fundamental 1 e Infantil. E eu vejo essa ansiedade generalizada em todos os segmentos. Não é só lá no ensino médio, pré-vestibular. É a criança, no 5º ano, que está tensa com a nota que ela vai tirar na provinha de matemática. E, gente, a criança não devia estar preocupada com isso. Se está preocupada, tem alguma coisa muito errada com todo mundo, né? Então, não sei, queria até ouvir de você, assim, o que você pensa disso. O sistema acaba nos cobrando também, né? Então, o nosso deleito aqui, o nosso desejo, existe uma diferença entre o desejo e a realidade, né? Mas a gente tem que estar aí nesse caminho aí de mãos dadas para equilibrar essa balança, né? Então, assim, nosso desejo realmente é valorizar e fazer com que essa criança realmente cresça na sua essência, né? Sendo respeitada, sendo ouvida, sendo escutada. Mas a gente sabe que as cobranças externas são muito grandes, principalmente das famílias. Então, assim, a gente realiza uma atividade lúdica em sala de aula, ou explora o ambiente da escola. E aí, você fez o que na escola hoje? Eu brinquei. Aí a família, só fez brincar? Então, não entende que aquele brincar foi feito uma construção de aprendizado, né? Então, assim, vou trabalhar o corpo, vou trabalhar os sentidos, vou trabalhar o movimento, né? Sentir realmente a sua essência, né? Pô, eu sou criança e eu vou me permitir ser criança. A gente tenta. A gente desenvolve isso, mas não é um papel fácil. Então, assim, as cobranças, de uma forma geral, né, que a gestão, que a escola em si só é solicitada pela essa demanda, para a gente, quando chega em sala de aula, quanto educador, né, porque a gente está na porta de entrada, né? Então, o nosso elo realmente de escola é o professor, família. Então, assim, a escola ela tem que estar realmente voltada para promover encontros como esse, para realmente, calma, família. Está tudo certo, né? Confia no processo, que vai dar tudo certo. Então, assim, a criança acaba pegando essa ansiedade, como você falou, né? Você foi muito feliz na sua fala, para falar justamente sobre essa ansiedade, que nós, professores, a gente tenta administrar, né? Desacelera aqui, e quando o pai chega, a gente também desacelera ali. É um contexto bem, né, de um nível bem cuidadoso, né? Mas, assim, quanto ao conhecimento, né, que aí requer o quê? A parte realmente acadêmica, a parte pedagógica, que aí eu falei do trâmite de se adentrar, né, nesse processo. Agora, a construção é o dia a dia, né? É a troca, que aí você vai aprender com o outro, você vai se permitir estar trocando ideias com o colega, né, com a professora, com o auxiliar, aprende a lidar com os conflitos. Então, a escola eu vejo como um ambiente norteador crucial para essa formação, principalmente na infância, né? Então, assim, a gente sabe que o período de 0 a 6 anos são períodos importantíssimos para a formação da criança, né? A construção realmente da identidade. Então, a criança está naquele processo, é uma esponjazinha, né? Quanto mais coisas a gente
for ofertar, né, apresentar para a criança, ela vai estar absorvendo. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso, né? Porque se eu der informação demais, a esponja vai ficar o quê? Né? Pesada. Então, ele vai absorver aquilo e a gente precisa administrar para que aquele conhecimento que ela absorveu seja realmente entendido, extraído do teórico, e aí sim, agora eu vou conseguir colocar em prática, que é justamente a diferença do aprender e conhecer. Né? Então, eu aprendo. Então, será que tudo que eu estou aprendendo na escola, eu estou colocando em prática? Então, a pergunta, em vez de a família chegar assim, filho, como foi a escola hoje? Né? Você fez o quê? Foi legal. Eu brinquei no parquinho. O colega me empurrou e eu caí. E você não fez nada? A prof fez o quê? Então, existe uma cobrança. Então, esse diálogo, eu penso que deveria ser um pouquinho temperado com sal. Sabe? Aquele cuidado. Porque como a família já recebe um planejamento, né, em casa, porque a gente tem um quadro onde a gente planeja tudo direitinho o que vai ocorrer, então poderia dizer assim, eu sei que o tema hoje ele vai falar sobre a classificação, né, a formação sobre os animais ameaçados de extinção. Então, ao invés de perguntar sobre como foi o dia, perguntar algo realmente que está pertinente àquele processo do dia. Eu tenho certeza que a narrativa vai ser diferente. Filho, hoje foi sobre o animal, o sapinho dourado, o mico-leão dourado. Nossa, está com ameaçado de extinção? É isso mesmo? Mãe, hoje eu assisti um vídeo, a Pro apresentou vários recursos, eu vi uma história, você sabia que ele come isso, isso e isso? Você sabia que o habitat é esse? Então, vai provocar uma outra narrativa. Então, vai tirar o próprio filho, né, a própria criança, da sua zona de conforto e dizer, foi legal, foi bacana, gostei, fulano brigou com não sei quem, para trazer para a mente a consciência. O que é que ele aprendeu? Porque, às vezes, a criança, muitas vezes, eu acredito que a criança, quando ela tem esse conhecimento, ela só vai realmente perceber que tem um conhecimento quando ela externa, né, quando ela coloca para fora. Então, acho que a narrativa, eu acredito que a narrativa seja realmente por esse patamar, né? Adorei o que você falou, adorei, porque, assim, eu acho que boa parte de quem está aqui é pai e mãe, né? Que eu estou entendendo. Pelo menos aqui, imagino que também no YouTube também, boa parte é pai e mãe. E um dos meus objetivos pessoais de ter vindo até aqui hoje é fazer com que as pessoas saiam daqui mais tranquilas e não mais culpadas. Vamos ver se eu consigo atingir esse objetivo, porque aí fica parecendo que eu estou criando alarde aqui. Meu Deus do céu, vamos todo mundo traumatizar nossos filhos. Nossos filhos vão ser traumatizados. Isso é fato, porque estar vivo é você estar proposto ali, né, propenso a sofrer algum trauma. E dentro da visão da psicanálise, inclusive, trauma é qualquer evento que você não tenha condição ainda emocional, ou aparato emocional para lidar com aquele evento. É só isso. Não existe nada, não podemos traumatizar nossos filhos, isso é impossível. Inclusive, na tentativa de sermos perfeitos para educar os nossos filhos, achando que a gente é perfeito, a gente vai traumatizar os nossos filhos por conta disso. Então, vamos entender só que assim, vamos combinar que, no máximo, que a gente não passe os nossos traumas para os nossos filhos. Isso já é de excelente tamanho, tá? Mas, voltando para essa conversa, por que eu fiz esse negócio? Porque, às vezes, parece que a gente tem que dar conta de tudo, e é muito exaustivo. E, cara, eu tenho 4 filhos, não dá. Eu vou falhar com eles várias vezes ao dia, porque não tem como atender plenamente todas as demandas de todos eles. Mas não é porque eu tenho 4. Se eu tivesse só um, e quando eu tinha só um, eu também não atendia todas as demandas dele durante todo o dia. Então, não é sobre isso. Mas o que eu acho que falta para a gente é que, às vezes, a gente está num processo tão automático que a gente esquece que o vínculo está no diálogo, está na intencionalidade, está nessa coisa da conversa da pós-escola, quando você vai buscar seu filho e você pergunta, como é que foi o dia hoje? E você, assim, eu vou fazer a minha culpa aqui. Eu já fiz muito isso, e eu sei que muita gente faz. A gente faz essa pergunta querendo achar problema. Não é? Eu vi umas risadas aqui que entregaram. A gente faz a pergunta querendo achar problema. A gente não quer realmente ouvir os nossos filhos. A gente quer detectar problemas. Seja problemas de ensino, problemas de confronto, por exemplo, conflito na escola. A gente quer achar isso. E aí, se o seu filho fala, não, foi tudo bem. Acabou. Então, tá tudo bem, então? É isso? Pô, se a gente para nessa parte, a gente esqueceu que se perdeu todo um contexto de conversa e de vínculo, de aproximação com os nossos filhos. Então, até uma dica prática que eu falo, que eu acho que ajuda muito, é quando a gente vai pegar os nossos filhos e quer conversar e quer realmente saber, primeiro, queira realmente saber o que aconteceu na escola. E aí, depois disso, você vai entender que outras perguntas ocupam um espaço muito mais eficiente, como, por exemplo, me diz aí uma coisa muito legal que você aprendeu hoje, uma coisa muito legal que aconteceu.
E ele vai contar. E aí você fala, me diz alguma coisa que não foi tão legal assim. E ele vai contar. Mas fora desse lugar de, eu quero achar um problema, porque eu já tenho uma birra com aquela escola e eu quero arranjar um problema com aquela coordenadora que eu já não vou com a cara dela. Eu falo, gente, espera aí. Né? Relação de família com escola deveria ser uma relação de parceria. Eu deveria esperar que os meus filhos vão falar alguma coisa, eu vou ter uma conversa, e se a escola me chama, que não é o fim do mundo também, e que a gente vai conversar e vai dialogar sobre isso. É fácil? Não. A gente precisa de terapia. Porque, assim, a gente, quando recebe ligação da escola, ativa aquele gatilho fortíssimo de quando a gente estava na escola e diziam que iam chamar os nossos pais. A gente, meu Deus do céu, vão ligar para os meus pais. Então, aquele gatilho acontece a mesma coisa, só que a gente agora é adulto. Então, a gente não precisaria passar por esse terror todo. E por que eu falo isso? Porque aconteceu, inclusive, muito recentemente, aconteceu ontem, quando eu fui buscar os meus filhos mais velhos na escola, que sexta-feira eles fazem uma atividade extra na escola deles. Né? O Dante, que é o meu mais velho, que tem 12 anos, ele faz teatro, porque ele ama fazer teatro. Tem teatro lá na escola, ele faz toda sexta-feira. E o Gael, que é o meu de 10 anos, ele faz uma aula de robótica ali, uma coisa meio assim tecnológica, né? Porque ele gosta também. Eu estava no carro buscando só os dois, porque as mais novas já estavam em casa, eles terminam mais tarde, né? Eu fui lá buscar e tal. E aí estou lá começando, e aí, como é que foi hoje? Não sei o quê. E o Dante, foi legal. Eu falei, mas é sempre só legal? Não, foi legal. E ele tinha falado isso antes do Gael falar sobre a aula dele de robótica. Não, porque eu estou montando, porque até o final do ano eu vou montar um robô que não sei o que lá, que aí eu vou fazer um negócio, tem um joguinho que estou construindo lá, não. Eu falei, pô, que legal, filho, pô, bacana e tal. E aí, quando eu passei para o Dante, era legal. Aí eu falei, mas só legal? Então você não gosta? Você quer sair do teatro? Porque está tudo bem você não querer fazer mais teatro. Também tem isso, né? A gente, não, começou a fazer balé, você vai fazer balé até 30 anos de idade, até você ser bailarino de não sei o que lá na Rússia, né? E calma, gente, não precisa ser assim. E aí eu falei para ele assim, mas não está legal, então? Não. Aí ele falou, é porque nada que eu for fazer, que eu vou aprender no teatro, é tão interessante quanto a robótica do Gael. Aí eu falei, ué, mas como assim? Não tenho muito o que falar. Ué, mas não tem muito? Como assim? O que você fez hoje? Não, a gente está ensaiando, porque a gente ensaia durante muito tempo com uma peça que a gente vai apresentar na escola para a escola inteira no final do ano. Ué, como é que é essa peça? Não, essa peça é sobre uma criança que está olhando e está se vendo contra um espelho, está se aprendendo, ela nasce, ela cresce, ela está olhando para o espelho, dialogando com o espelho. Aí, Felipe, o que você vai fazer nessa peça? Eu vou interpretar vários papéis, eu vou ser o espelho. Eu falei, caramba, você vai fazer o espelho? Mas você não vai falar nada, então? Tipo, já penso logo assim, meu filho vai ser um arbusto, né? Pô, não é possível. Mas não, eu vou ali, eu vou ter que interagir com a personagem principal, eu vou responder a ela, eu vou imitar alguns gestos dela. Eu falei, caraca, é difícil então. Mas você vai fazer outros? Não, vou fazer outros personagens também. Você vai ter troca de figurino? Sim, mas você já está também ensaiando figurino? Não, pai, figurino a gente só experimenta só mais perto do espetáculo e tal. Aí eu parei e falei assim, tá vendo? Muito interessante. Você, inclusive, acabou de falar muito mais sobre o que você fez agora do que o Gael. E é muito interessante. E ele, é verdade. Então, isso tudo a gente perde. Eu não estou falando isso no sentido da gente sentir culpa, mas na correria do dia a dia, porque eu sei que eu tinha que sair correndo dali para ir para uma reunião, que, inclusive, era a nossa reunião de alinhamento para cá. E eu estava ali com a cabeça a mil, mas eu falei, eu preciso ter esse contato também. A gente, às vezes, perde esses momentos tão importantes. E são importantes por quê? Porque a gente está mostrando para os nossos filhos que a gente se importa com eles. Essa coisa do, olha, eu te vejo, sabe aquela sensação, não sei se a gente tem essa sensação poucas vezes na vida, mas aquela sensação de que eu me senti visto, sabe? Me senti visto pela outra pessoa. Ela me viu o que eu sinto. E isso é muito poderoso para quando você tem uma criança que está crescendo, está desenvolvendo o senso de valor de si, sobre autoestima. Então, tudo isso está dentro desse mesmo pacote. Falei demais, desculpa, tá? Mas vai lá. Perfeito. Vai aproveitar que vou pegar essa deixa aí da sua fala e já vou fazer aqui a segunda pergunta, que eu acho que tem tudo a ver, que eu acredito que tem tudo a ver. A gente tem 30 minutos de fala e está na segunda pergunta. Ai, gente, eu vou tentar seguir aqui, viu? Vamos lá, já falando dessa questão da consciência, né, de estar presente, de se fazer presente. Aí eu te pergunto, de que maneira podemos harmonizar a consciência do presente
com a visão do futuro, criando um equilíbrio que nos permite aproveitar o momento enquanto trabalhamos em direção aos nossos objetivos. É difícil, é difícil. Eu diria que não tem uma resposta muito pronta para isso, mas que passa pela intenção. Eu acho que tudo é mais fácil quando a gente realmente tem uma intenção. Eu fiz essa interação com o Dante, com o Gael, não foi porque eu pensei assim, eu li um livro ontem que dizia que eu precisava ter 15 minutos de interação saudável e direta com os meus filhos todos os dias. Não, eu fiz porque eu queria. Quando a gente parte de um lugar que a gente deseja fazer algo realmente de coração, e pode parecer meio piegas isso, mas se a gente está nesse lugar de eu quero estar presente, eu quero ouvir meu filho, eu quero ver ele desenhando, quero jogar um jogo com ele, se parte desse lugar de desejo e não de dever, é muito mais leve e é mais fácil da gente equilibrar. Porque se é um dever, a gente meio que, sabe, a gente é bicho, a gente é treinado, a gente nasce meio para resistir àquilo que a gente tem que fazer. Então, se eu consigo encontrar o prazer naquilo que eu estou fazendo com o meu filho, fica tudo muito mais fácil. E eu consigo equilibrar. Tipo, olha, agora eu vou ter que fazer uma reuniãozinha aqui, mas agora o papai vai sair para trabalhar, mas quando o papai voltar, a gente vai fazer nossa noite de jogos, né? Então, aí a gente vai sentar e vai jogar uns jogos de tabuleiro. Não, o papai está trabalhando muito essa semana, mas no fim de semana a gente vai na praia, a gente vai fazer não sei o quê, a gente vai, sei lá, assistir um filme no cinema. E muito fora desse lugar da culpa, porque a culpa, ela paralisa a gente, sabe? Então, nesse lugar de eu quero ter um tempo com meu filho. Por quê? Porque vai ser bom para o caráter dele. Esquece isso. É porque é gostoso, né? Então, para mim, acho que o norte, vamos dizer assim, para essa pergunta é a gente encontrar o prazer nisso daí no dia a dia. E falar isso é fácil também, porque às vezes a gente tem tanta demanda que a gente não consegue nem parar para sentir o prazer de estar nessas relações com os nossos filhos. Mas se isso acontece, a gente tem que entender isso como um sinal de alerta. Porque assim, peraí, se eu estou fazendo tudo no automático, para que a gente está vivendo, então? A gente está vivendo só para pagar boleto? Para ir para o trabalho e voltar para o trabalho? Onde é que está a riqueza das interações humanas, né? Verdade. Já que sua fala foi pertinente com relação a essa sua experiência, né, de quanto pai, aí eu te pergunto, fala um pouquinho para a gente, Tiago, já que a sua formação também, né, o foco é em parentalidade empática, você poderia explicar a diferença de parentalidade e parentalidade empática para todos nós? Porque existe uma diferença, né, com relação a isso. Tá. Assim, terminologias a gente tem um monte por aí, né? Eu acho que não dá para a gente falar de todas. Mas o que a gente pode falar de uma parentalidade empática é tentar entender que é uma parentalidade que busca, vamos dizer assim, priorizar a conexão. E quando a gente fala de conexão, é essa construção de um vínculo. Sabe aquela coisa que o bebê nasce? Né? E vamos falar do ponto de vista da mãe. Às vezes, uma mãe tem um bebezinho pequeno e ela vai sentir aquele amor arrebatador desde o primeiro dia. Ok, já é um belo pontapé inicial para a gente construir esse vínculo. Às vezes, essa mãe, ela não vai sentir esse amor arrebatador no primeiro dia. Vai demorar. Ela vai lembrar mais das partes ruins, talvez, do parto, do nascimento do filho. Ela vai ter dificuldade de sentir aquele amor. Ela vai olhar o Instagram e vai ver todo mundo, nossa, apaixonamento, ali, todo mundo apaixonado pelo bebezinho. Ela fala, eu não estou sentindo isso, o que está acontecendo? Tem um problema comigo? Eu estou errada? Então, isso tudo que eu estou falando são formas e tempos diferentes de construção de vínculo que vem desse lugar da parentalidade empática. Ou seja, entender que eu preciso primeiro construir algo. E o que a gente tem com os nossos filhos é relação. E relação é construção diária. Esquece isso de, nasceu de mim, então é meu filho para sempre, eu não preciso fazer nada por isso. Não, é relação. Tal qual eu tenho com a minha esposa, uma relação de cuidado, de parceria, que eu me preocupo com ela, que eu tenho que, eu preciso pensar em formas de trazer um bem-estar para ela, porque ela é importante para mim. Eu tenho que fazer a mesma coisa para os meus filhos. E eu sei que para a gente, nossa geração aqui, isso é difícil, porque os nossos pais, na maioria das vezes, eles não se preocupavam tanto com isso. Eu sou seu pai, pronto. Não é isso? Eu não tenho que fazer nada. Eu sou seu pai, você me respeite. Mas existe algo além desse lugar. Essa relação que a gente constrói, esse vínculo, é justamente baseado nesse olhar empático que a gente tem sobre os nossos filhos. Ou seja,
entender que quando o meu filho vai... Vamos falar agora de um menino, filho menino, né? Quando o menino vai lá e bate o joelho, como eu falei no início ali, machuca e chora, que eu preciso, naquele momento, me conectar com aquela alma, enxergar aquela dor, não tentar sentir a dor, porque isso não existe, empatia não é isso, mas tentar me conectar com aquele sofrimento e falar assim, caramba, eu estou vendo que você machucou, vem aqui, senta aqui do meu lado. E entender que não é na empatia que a gente vai curar todas as mazelas do mundo e proteger os nossos filhos de tudo, mas de entender que a gente precisa estar ali. E o máximo que a gente pode oferecer é estar ali. E é o melhor, inclusive. Pensa, a gente está falando de coisas para crianças pequenas que são muito mais fáceis da gente falar. A gente vai acolher, vai falar, você está triste, você está frustrado, você queria o sorvete, está tudo bem, pode chorar, eu estou aqui. Você está com medo, está tudo bem sentir medo. Senta aqui no colo do papai e esse medo vai passar daqui a pouco. Eu vou estar ao seu lado enquanto você passa por isso, porque eu quero passar por isso junto de você. Essa, para mim, é a grande diferença de uma parentalidade que ela é mais empática para uma parentalidade mais tradicional, que normalmente se baseia no autoritarismo, né, no silenciamento, nas regras, na punição, na recompensa. Então, a gente tira isso de jogo e passa a olhar o foco maior para o vínculo, para a relação, né? E aí, eu estou falando isso para crianças menores, que é um negócio que é um pouco mais fácil de a gente fazer. Só que essas crianças crescem e os dilemas começam a ficar muito mais complexos. Dante está na pré-adolescência. E eu nunca fui pai de pré-adolescente. Então, eu sempre falo isso para ele, olha, filho, eu estou sempre aprendendo a nova etapa com você. Vamos aprender juntos. Vamos aprender junto. E aí eu saio daquele lugar também de pai perfeito, que sabe de tudo, detentor do suposto saber, e me torno humano para ele. Mas vamos dizer assim, esses desafios para a parentalidade empática eles se tornam cada vez mais complexos com o crescimento da criança. Então, começa a entrar, por exemplo, dinâmica de eu não consigo fazer amigos, é mais difícil fazer amigo. Por que é difícil? Por que tem alguém zombando de mim? Umas coisas muito complicadas e que remetem a traumas nossos até, quando a gente tinha aquela idade. E é muito difícil a gente conseguir se conectar nesse lugar e reconhecer a nossa impotência. Como várias vezes eu tive que falar assim, pois é, filho, é muito difícil fazer amigo. É muito difícil mesmo. Eu queria que fosse mais fácil para você, e gostaria que tivesse sido mais fácil para mim também, mas eu sei que é difícil. Mas, olha, você é muito amado, você está aqui, eu, mamãe, seus irmãos, a gente adora você, a gente acha você muito especial, e a gente vai estar aqui sempre do seu lado. Mesmo quando você achar que você está sozinho na escola, você pode lembrar que você tem quem adore você, quem ame você em casa. Eu não posso me dar o luxo de falar, é porque todos esses seus amigos são todos os pervertidos, né? Não, eles não prestam para nada. Daqui a pouco você encontra outros amigos, para com isso. Você tem o menino ali que é o seu amigo. Eu me conecto com aquela dor. Essa, para mim, que é a essência da parentalidade empática, sabe? De eu conseguir, naquele momento, reconhecer a minha impotência, porque eu não vou poder curar todas as dores do mundo, mas eu me coloco à disposição para passar por aquilo junto com ele. Espero que tenha conseguido explicar um pouquinho. É uma construção constante, né? Então, é a formação de vínculo mesmo. Então, a gente percebe a questão da... Ser adulto é chato demais, né? Porque você acaba lidando realmente... Às vezes, eu vejo com meu próprio filho, né? Que eu tenho um filho, eu tenho um bebezinho de 27 anos, que agora eu estou nessa fase, né? Que ele casou agora, em junho. Então, eu estou na fase, eu posso dizer que eu estou na fase do síndrome do ninho vazio. Né? Então, assim, eu sempre tive alguém a quem está orientando. Né? Então, hoje, o meu papel é de me ver quanto mulher, né? Quanto esposa. Então, quando a gente tem filho, ainda mais você que tem 4, né? Quando a gente se permite ter esse cuidado agora interior, porque para eu cuidar do outro, eu tenho que estar bem. Né? Então, esse autocuidado, ter essa autocompaixão de reconhecer, tudo bem, eu errei, filho, eu vacilei aqui. Então, essa troca precisa ser constante. Né? Então, essa construção, essa criação de vínculos, não é algo que tem que ser pontual, ela tem que ser gradativa. Então, é um caminho a percorrer, que a gente sabe que hoje, né, a gente constrói muitos caminhos, a gente trabalha, a gente se desdobra, né, para dar o melhor aos nossos filhos, mas acaba perdendo essa essência, né, esse detalhe do dia a dia, esse pé na areia, esse tropeçar, né, esse calo no pé. Então, quando a gente está atento e disponível,
a gente consegue enxergar as mínimas coisas e dar importância a isso, né? Então, hoje, quando a gente analisa de uma forma geral, que o tempo ele é cruel conosco. E a criança ainda não tem essa cronologia ainda formada na sua vida, ainda bem, né? Então, cabe a gente, quanto pai, né, quanto adulto, estar mediando isso para que a sua essência, a sua infância seja preservada. Então, a minha pergunta, complementando isso, Tiago, é justamente falar sobre esse autocuidado, né? De que forma eu posso estar cuidando de mim para que eu esteja bem, para cuidar do outro, para cuidar do meu filho que está lidando com um conflito ali. E eu acho que para mim é uma coisa fácil de resolver, mas que para ele está sendo um desafio. E não banalizar essa dor que ele está sentindo, né? Porque o dia a dia normalmente nos consome tanto que a gente fala, filho, isso aí você dá conta, né? Vá se virando aí que daqui a pouco eu chego. Não estou julgando quem faz isso, porque eu também faço, né? Então, o dia a dia, às vezes, acaba deixando realmente esse diálogo que poderia ser algo tão enriquecedor e para depois. E esse depois nunca chega, porque acaba chegando outras demandas que a gente não dá conta daquela primeira. Então, quando a gente resolve algo no aqui, no agora, fica mais fácil, porque nem fica pesado para a criança, né? Quando você falou assim, ele precisa ter, vai ser músico, né? Vai trabalhar com robótica, então você já cria um rótulo, mais ou menos, no que ele vai ser quando crescer. E a criança acaba absorvendo aquilo. Mas aí ele percebe que não é bem por aí. Eu fui estimulado a isso, mas não é isso que eu estou, né? Não estou feliz com isso. Então, muitas pessoas percebem que faz várias formações, né? 1, 2, 3, até se encontrar realmente, né? Então, essa preocupação em pensar muito no futuro e não esquecer um pouco do presente é algo que a gente tem que refletir e estar repensando mesmo. Então, fazer do presente ser presente para a gente, né? Então, a pergunta seria mais ou menos isso, nessa questão do errar, do tudo bem, né? Estar, como é que eu posso dizer? Tudo bem estar no sentido de, filho, eu estou andando no mesmo nível que você. Ao invés de ter um rótulo, né, de super-herói, de que eu nunca vou errar, que vou ter uma paternidade, uma maternidade perfeita, até para a criança não rotular isso em mim. Olha, meu pai é o meu defensor. Sim, mas eu vou estar aprendendo junto com você, né? Então, essa construção precisa ser também trazida para a criança, né, para o seu filho, para que ela realmente perceba. Porque às vezes, trazendo para a sala de aula, quando os meus alunos me encontram fora do ambiente escolar e falam, prova-se aqui no cinema, prova-se. Então, ele cria um rótulo de que a gente não tem vida social, né? Então, E você mora na escola, né? pois é, eu acordo porque é assim, eles chegam, eu estou na escola, eles vão embora, eu continuo na escola. Então, quando ele me vê em outro ambiente, olha, eu também estou aqui, né? Agora, aí eu vou e converso, interajo, porque assim, eu penso que nós temos várias, eu não digo máscaras, né? Eu digo fases, né? Então, eu estou aqui agora como educadora, nesse momento aqui como mediadora, né? Com esse bate-papo super agradável, mas daqui a 2 horas, 3, eu vou estar na função de esposa, né? Então, vou estar na função. Então, a gente sai de várias janelinhas, né? E aí eu pergunto, e esse eu, como é que está? Esse espelho que seu filho está refletindo aí, né? Como é que está? Então, a gente precisa fazer essa autoanálise também, para também estarmos bem preparados para o que vier, né? Seja no âmbito profissional, seja no âmbito social, não seja no âmbito familiar. Então, esse caminhar, esse trajeto, esse percurso é que a gente tem que cuidar, né? Tem. É um monte de tem que, né? Bastante, né? Fiquei cansado só de ouvir o quanto tem que aqui. Mas sim, acho que, como eu estou com aquela minha proposta inicial, lembra de todo mundo sair mais leve, não mais culpado, eu preciso, antes de responder, reconhecer o quão difícil isso é. Eu chegar aqui e falar, gente, só cuida bem quem está bem, né? Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Isso é óbvio. Mas aí eu largo isso com vocês aí, vocês que se virem, né? Tendo que trabalhar, cuidar de filho, cuidar da casa, e pensar um monte de coisa, e aí todos os problemas da vida, e ainda o filho, e ainda se cuidar, né? Quando estava vindo para cá, eu estava tendo uma conversa falando sobre, que também é autocuidado, né? Eu passei por um processo de buscar atividades físicas e tudo mais, de 2 anos para cá, mais ou menos. E todo mundo acha que eu sempre fiz atividade física.
E assim, se você olhar para o histórico, eu passei 10 anos sem me cuidar, sendo pai, para depois começar a me cuidar, sendo pai e sendo uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil. Não estou dizendo que vocês só vão poder cuidar de vocês depois que seus filhos tiverem 10 anos, tá? Por favor, espero que vocês consigam antes de mim. Mas é porque é muito difícil. Existe muita cobrança, sobretudo na mulher, né, na mãe, de que ela tem que dedicar toda a vida dela ao filho. Existe essa romantização de uma devoção ao filho que ela é muito prejudicial, não só para o filho, mas também para esse adulto, para esse cuidador. Então, é muito difícil. Eu não consigo dar um passo a passo, até porque eu não gosto muito de dar passo a passo, porque realmente só mais atrapalha do que ajuda. E aí você vê, abre o Instagram, por exemplo, e você vai ver aquela mãe que, poxa, está com o abdômen trincado, e você fala, meu Deus do céu, o que ela faz? Como é que ela faz? Tem 3 filhos, e os filhos estão saudáveis, e o abdômen está daquele jeito, estalando. Eu falo assim, como é que isso é possível? E aí eu preciso fazer esse recorte para vocês e falar que aquilo dali é uma janela. A gente está vendo um recorte da vida daquela pessoa, a gente não sabe o que está por trás, sei lá quantas babás tem, e não julgando babás, tipo assim, não é nada contra babás, sabe? Assim, mas você não sabe qual que é a rede de apoio, qual que é a vida daquela pessoa, o que ela faz quando não está tirando aquela foto. Então, a gente acaba usando muito desses modelos que a gente vê nas redes sociais e se cobrando mais ainda. E aí a gente nunca vai conseguir sair do lugar onde a gente está, porque a gente já mira num patamar muito elevado. Eu tenho que ser tão bom pai quanto, sei lá, o Rodrigo Hilbert. E eu falo, vou ter que nascer de novo. Não tem condição nenhuma. Nem matar javali, nem caçar javali, essas coisas. Montar a casa da árvore eu consigo fazer, então vou ter que nascer de novo. Então, a primeira coisa que eu acho que é um passo do autocuidado é a gente ter compaixão com a gente mesmo. É ter a habilidade de, num dia, a gente olhar para um espelho no fim do dia e falar, hoje eu errei, mas eu fiz o melhor que eu podia fazer hoje com o que eu tinha para fazer. Hoje eu gritei com meu filho, mas amanhã eu vou tentar ver se eu consigo me controlar. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham que eu tenho 4 filhos e que eu estou sempre assim, Dante, por gentileza, arrume isso, tire essa bermuda do chão. Maia, por favor, Maia, arrume esse Lego, né, que está espalhado, acabei de pisar, estou chorando de dor, estou em cólicas de dor, por gentileza. Não, gente, eu também vou gritar. A minha esposa, a Anne, mãe dos meus filhos, também vai gritar eventualmente. A diferença é que eu sei que esse grito ele vem de um descontrole meu, de uma desorganização emocional minha, e não porque os meus filhos mereceram aquele grito. E aí você pode falar assim, pô, mas o que isso ajuda no autocuidado? Muito, porque eu consigo separar as coisas. Eu consigo não jogar nas costas dos meus filhos que a culpa é deles por eu ter gritado, e consigo me ver como alguém humano, como alguém que vai errar. Eu erro, gente. A diferença é que quando você reconhece o erro, você ganha a oportunidade de reparar, que é uma das coisas mais lindas que pode existir em qualquer relação. É eu poder chegar para os meus filhos e falar assim, filho, eu sei que você correu atrás, chutou o teu irmão, deu um soco no teu irmão. Eu devia ter conversado com você, brigado com você, reprimido isso, conversado, tentado entender, ajudado vocês a se entenderem, mas eu me descontrolei e eu gritei com vocês. E vocês olharam para mim assustados e ficaram com medo da minha reação. Beleza, é o meu descontrole, não é porque você fez isso. Foi grave, foi grave. Eu preciso dar noção de gravidade, mas eu não preciso perder o controle. Só que se eu faço isso, eu também não preciso me sentir o pior pai do mundo, o pai mais lixo do mundo. E a mãe também não precisa se sentir dessa forma. Então, para mim, o primeiro passo desse autocuidado é a gente conseguir reconhecer a nossa humanidade, a nossa imperfeição e, principalmente, a nossa impotência, porque a gente não vai conseguir dar conta de todas as demandas dos nossos filhos. E aí a gente pode olhar, finalmente, para um espelho e falar, hoje foi pesado, mas sobrevivemos. Porque tem dia que a gente só tem que sobreviver até o final do dia, gente. Vocês sabem disso, entendeu? E o mais importante, eu estou vendo ali a pessoa assim, ó. Parece até que isso aqui é um show de metal, tá assim, ó. Mas a verdade é essa, sabe? A gente precisa entender, e por isso que eu acho que é tão importante uma relação, agora falando de parceria entre pai e mãe, né, na formação familiar que você tiver, tá? Mas dos 2 cuidadores principais que estão naquela família, é muito importante essa noção de parceria, porque, às vezes, só o que eu preciso é olhar para a Anne no final de um dia que eu estou super cansado e falar assim, cara, hoje foi F. E ela falar, cara, foi mesmo, viu? Olha, hoje foi pesado.
tomara que amanhã seja mais tranquilo. Parece que isso não serve para nada, mas isso tira 50 quilos de peso dos nossos ombros. E esse, para mim, é o passo mais importante para a gente exercer esse autocuidado, a gente reconhecer isso, a gente não sentir culpa por isso, a gente não sentir culpa de falar, eu só queria que hoje o dia acabasse, porque eu não aguento mais. Porque a gente vive nesse lugar de romantização, de uma paternidade, de uma maternidade que são perfeitas, de uma devoção total e completa aos nossos filhos, porque isso é irreal e é insustentável. E é por isso que a gente está adoecendo enquanto pai, enquanto mãe. A gente está desenvolvendo vários, né, adoecimentos psíquicos, emocionais, e depois a gente cai na terapia, e só vai buscar terapia quando está muito grave, quando a gente está muito desregulado. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer antes de tentar sustentar algo que é insustentável. Então, é um pouco disso que eu queria falar. E essa troca com a esposa, né, com o cônjuge é essencial, porque aí você dialoga com a mesma ideia, né? Porque quando você pensa de uma forma e a esposa pensa de uma outra forma, aí a criança, os filhos vão ficar, opa, eu tenho isso aqui para resolver, vou recorrer ao meu pai. Não, isso aqui é uma situação que aconteceu, vou recorrer à minha mãe. Mas não, quando os dois estão realmente alinhados, eu penso que seja algo crucial, né, para determinar realmente quem é o adulto naquela relação e quem é a criança daquela relação. Porque, às vezes, os papéis também se invertem, né? E isso é perigoso. Sim. Eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Assim, o ideal de mundo é se os pais concordassem sempre naquilo que eles vão fazer em relação à decisão de criar o filho. A gente sabe que isso não é verdade. Isso assim, é meu dia a dia, vendo não só na clínica, atendendo mães e pais, mas também nas minhas mensagens nas redes sociais, e-mail que eu recebo, que é uma das perguntas mais frequentes que eu tenho. Como é que eu faço para o meu marido entender que não é para bater no meu filho? E existe essa discordância muito forte nas famílias brasileiras como um todo, e normalmente para o pai tendendo a ser um pouco mais autoritário do que a mãe, né? Às vezes o papel se inverte, mas é muito mais comum receber mensagens de reclamações como essa, o que é muito triste. Então, o que eu gosto sempre de falar é que, assim, o ideal dos mundos é que a gente concordasse sempre. Isso é praticamente impossível. Mas o que a gente pode fazer é lembrar que a gente é o adulto da relação. Em que a gente é o adulto, a gente tem um projeto junto, que se chama uma família, que se chama crianças, e que a gente pode conversar como adultos sobre como criar aquela criança. Então, sentar e conversar e descobrir assim, olha, isso aqui eu não concordo, mas eu acho que eu posso ceder aqui. Sei lá, vamos dizer, tomar sorvete no sábado e no domingo. Eu não acho que deveria tomar, deveria ser só uma vez. E aí você fica naquela conversa, mas isso aqui é importante, não é? Dá para negociar, não dá para negociar? Vamos tentar achar um meio termo em que os dois concordem. Agora, existem coisas que são inegociáveis, como, por exemplo, a pomada. Então, é o que eu normalmente instruo as mães e pais que me buscam. Olha, pega o que é inegociável e fala assim, isso aqui não dá, vamos conversar sobre isso, porque isso aqui é muito importante para mim. Se isso acontece, isso vai me deixar mal, vai deixar mal os nossos filhos. Vamos conversar o porquê? E aí entra naquele espaço de diálogo e não de tentar provar que o outro está errado, porque isso aí também é fadado ao fracasso, gente. Se eu vou ficar... E, assim, muita gente já me falou isso. Poxa, eu mandei seus vídeos para o meu marido, comprei teu livro, irarará, e o cara nem aí. Eu falei assim, nem aí. Você só fez com que o cara me odiasse, porque ele agora me odeia. Esse cara me odeia, como muitos homens me odeiam por aí por causa disso. E não é sobre isso, não é sobre provar que o outro está errado, é sobre tentar construir uma base de diálogo. E fazendo meia-culpa enquanto homem, eu sei que muito homem se coloca muito resistente a isso, que é também parte das reclamações. Ou seja, a mulher fala assim, cara, eu trago as coisas, eu vou conversar, e aí na hora que eu vou falar assim, por que você acha que tem que bater? Estou usando esse exemplo de bater, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? Aí o cara fala assim, porque é assim mesmo. Aí eu falo, como é que eu vou discutir com alguém que fala que porque é assim mesmo? Porque eu apanhei e sobrevivi, né? Então, existe um lugar muito difícil da gente fazer essa sensibilização, desse diálogo, que eu reconheço que é muito, muito, muito desafiador mesmo. Mas eu acho que partir desse lugar de tentar encontrar os pontos que a gente pode ceder, os pontos que são inegociáveis, pode ser uma maneira mais fácil da gente resolver esses problemas. E entender que, por exemplo, sei lá, as coisas que o pai vai fazer vão ser naturalmente diferentes do que a mãe vai fazer. O pai vai dar banho de um jeito, a mãe vai dar banho de outro jeito. E está tudo bem, não tem certo e errado. Se o objetivo é o filho estar limpo, você tirar as cracas do pescoço, se não tem mais craca no pescoço, foi feito com sucesso aquela tarefa, né? Então,
vamos também relaxar um pouco. Ufa! Muitas informações, viu, Thiago? Mas é isso mesmo. A gente, quanto pais e mães, a gente se cobra realmente, né? Então, não tem jeito. A gente acaba entrando em discordância em muitas vezes, mas só em você estar acessível a escutar aquilo e a trocar, por mais que você não concorde, me escute, pelo menos medite no que eu estou te falando, né? Veja o canal de Tiago Queiroz, que você vai aprender muito. Não odeie ele. Por favor, porque vai facilitar muito, a gente já vai eliminar várias barreiras aí que poderiam ser dolorosas. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, em sala de aula não é diferente, na escola não é diferente, né? Então, quando a gente tem essa questão de rivalidade, de conflito, como a gente acabou de falar aqui entre crianças, então cabe a nós, adultos, primeiro ver, opa, deixa eu ver, tem alguma ocorrência, né? Primeiro eu vou ver se a criança está bem, né? Então, é assim, deixa eu ver se ela se machucou, então primeiro eu vou acolher aquela criança, né? Abraçar, e depois é que eu vou realmente tentar resolver o porquê que aconteceu aquilo, aquela ação, né? Então, é importante a gente também chegar e se permitir. Tudo bem, a gente está administrando isso aqui. Então, quando você vê uma criança que está necessitando de você, daquela sua atenção, daquele seu cuidado, né, daquela mediação, você tem que estar plena. Por mais que tenha 15, 16 alunos naquela sala que está correndo lá enquanto você está mediando aquela situação. Tudo bem, né? Mas o meu foco principal aqui é aquela criança. Então, onde está a minha atenção? Onde está o meu olhar? Onde está a minha disponibilidade, né? Então, quando a gente tem a disponibilidade, quando a gente está disponível, a gente sabe que o resultado dessa conta aí, né, é algo positivo, né? Então, a gente vai ter uma boa relação, né? Seja com a criança, ela vai ter uma ponte de, opa, a Pro meu ponto seguro, a Pro me ouviu, a Pro me escutou. Então, a criança está bem, está saudável, beleza. Agora, vamos entender o contexto, né? Então, escutar o porquê daquele conflito, até porque, quando a gente faz a ocorrência, a gente tem um documento aqui, né, que a gente registra o que aconteceu, se a criança se machucou, qual foi o cuidado que a gente fez, encaminha para casa, e aí muitas vezes a família vem, Pro, como foi que aconteceu? Então, quando ela escuta realmente o filho e escuta a outra parte que é da escola, ela vai entender. Porque, na verdade, se ela for só olhar a visão do filho, que tudo bem, tem que escutar, e ela vai ver lá, ó, ficou roxo, ficou com hematoma, né? Então, por que só um gelo? Por que não me ligou? Então, quando ela vê realmente o outro lado, aí tem um papel, né, de escola estar acessível às famílias. Então, a gente percebe aqui na Colmeia, né, muitas aqui são famílias, sabe que a escola é uma porta aberta, né? A direção está sempre aberta, está sempre disponível. Por quê? Porque a gente preza esse diálogo, preza esse cuidado. Então, nada para a gente... Claro que a gente tem falhas, né? Nós somos imperfeitos, não existe a escola perfeita, não existe professor, não existe ninguém perfeito, né? Então, assim, a gente se permitir fazer o que é certo, não fazer certo de uma forma engessada, fazer certo no sentido de eu tentei, eu estou aqui, né? Eu estou te escutando. Então, isso realmente cria esse vínculo que você acabou de dizer, né? Essa criação de vínculo, tanto como formação quanto pessoa, que eu vou estar bem, eu tenho que estar bem, que eu vou estar preparada para ter aquele autodomínio de mediar aquela situação, sabendo que aquele caos, podemos dizer assim, lá na sala de aula, no fundo, está tudo bem, mas a intenção maior é aquele cuidado daquela criança. Então, as outras que estão e que aconteceu, é observar, olha, professora, realmente, eu posso confiar, está dando atenção a ela. Por mais que eu tenha chamado a atenção, esteja chamando a atenção, ela está focada ali. Então, assim, para a escola também é uma dança constante, né? Então, a gente preza isso com esse olhar mesmo. Então, tanto é que o nosso slogan fala justamente sobre a importância da infância, né? A gente dialogar com a infância. Porque, às vezes, a maioria das vezes, assim, eu percebo que o adulto escuta seu filho, entende, mas como a gente sabe que cada criança é um mundo. Então, aquela percepção de criação é voltada para aquele contexto familiar. Mas eu também tenho a criança que, digamos que, agrediu. Ali é outro contexto familiar. Então, a gente tem que administrar tudo isso. E quando a escola está acessível, e as famílias estão acessíveis a entender e compreender essa dança, aí fica mais leve, sabe? Tanto para as famílias quanto para a gente, quanto educador. Entende, Thiago? Sim. De novo, é muito bom quando isso acontece. É raro, mas acontece, né? Mas, assim, não aqui, que eu vejo que é um exemplo de vocês estão seguindo dessa forma, mas eu vejo em outras escolas como que é difícil, por exemplo, as famílias reconhecerem essa relação de parceria.
com a escola. Achar que a escola é só um lugar que eu dou o meu filho ali, deixo o meu filho, largo ele lá e busco depois. E eu não quero saber o que acontece lá dentro. Ou se a escola me liga, pô, está me trazendo demanda, não quero demanda, né? Ah, eu quero que cuide do meu filho, eu não quero nem saber o que está acontecendo ali. E isso é muito prejudicial, porque quando chega, por exemplo, esses conflitos para a gente vai naturalmente achar que a escola errou, que a condução foi errada. Por quê? Não, porque eu fiz a minha faculdade de pedagogia do TikTok e agora eu sei tudo sobre pedagogia e as pessoas que estudaram anos de pedagogia, elas não sabem nada, eu sei muito mais. Então, faz parte desse processo da gente também, calma, respira um pouco, vamos ouvir o que a escola tem a dizer. Não quer dizer, por exemplo, numa casa dessa assim de briga, que seu filho chega em casa reclamando que o amiguinho, sei lá, empurrou ele ou puxou o cabelo dele. E a gente precisa saber separar as coisas. Eu, primeiro, preciso me conectar ao meu filho. Falar assim, caramba, filho, foi assim. Como é que foi? Como é que você se sentiu? O que aconteceu depois? E lembra aquilo que eu falei? Não para tentar encontrar o problema, mas porque eu quero me conectar com aquela dor dele. Quero oferecer um amparo para ele. É sobre isso que a gente tem que estar primeiro focando, para depois entender o que aconteceu. E aí entender, principalmente, que o que o seu filho relata em casa é a forma como ele interpretou aquele evento. Não significa que, não, então as crianças são mentirosas, patológicas, está tudo errado, não acredite nos seus filhos. Não, não é isso. É porque a forma como ele vai relatar aquele evento depende de como ele enxerga o mundo, de como ele viu a situação, de como ele percebeu e de como ele absorveu aquilo dali. A gente mesmo, se a gente for, às vezes, pegar entre adultos, o mesmo evento relatado por pessoas diferentes vai ser relatado de formas diferentes, porque nós somos diferentes. Então, entendam isso, para depois a gente conseguir ter uma abordagem um pouco mais de parceria mesmo com a escola, de saber, e aí, vem cá, vamos conversar, o que aconteceu? E, às vezes, não precisa nem ser uma reunião formal, às vezes aquela conversa no portão da escola, que você encontra ali com a professora, né, e fala assim, pô, vem cá, aconteceu um negócio, me explica como é que foi. Aí ela vai contar a visão dela de alguém que está olhando todas as crianças. E aí a gente começa a entender que se a gente tem um problema, a gente tem que se juntar para resolver aquele problema. Não é porque, o meu filho, meu alecrim dourado, foi mordido e, portanto, agora a gente tem que perseguir a outra criança que mordeu e ela tem que ser expulsa daquela escola. Parece que eu estou exagerando, mas eu já vi isso acontecer. Eu já vi abaixo-assinado em grupo de WhatsApp de pais para expulsar, para decidir se uma criança devia ser expulsa ou não da escola, e essa criança tinha 6 anos de idade. E os pais daquela criança estavam lá. Ou seja, é entender que se a gente fala, por exemplo, de que a responsabilidade da criação, né, da educação de uma criança não cabe só àquela família, mas cabe a toda a sociedade, a toda, né, a sociedade, o governo, as pessoas, os pais. Então, assim, não é a minha única responsabilidade educar os meus filhos, porque todo mundo compartilha disso. E eu também compartilho da minha responsabilidade com o cuidado das outras crianças. É isso que traz para mim a ideia de comunidade escolar. Ou seja, eu não posso achar que, sei lá, se uma outra criança mordeu o meu filho ou a minha filha, que aquela criança é a vilã e, na verdade, ela não precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, tanto quanto a minha. E se isso, mas isso é recorrente, eu recebi várias vezes. Não, mas morde todo dia. Então, beleza, então vamos conversar com a escola e falar assim, como é que a gente pode fazer para tentar intermediar isso? Já que está acontecendo todo dia, será que talvez ter alguma assistente, alguma estagiária que possa estar mais próximo ali para tentar perceber quando é que vai dar treta, identificar os gatilhos e falar assim, opa, peraí, vamos separar antes da violência acontecer. Então, olha quanta coisa pode funcionar se a gente sai desse lugar de meu filho é mais importante que todas as outras crianças da turma. E eu sei que a gente sente isso, às vezes, enquanto pai. Agora estou falando enquanto pai, né? Já aconteceu várias vezes comigo de ter problemas com a escola, não com a escola em si, mas em relação, né, conflitos entre os meus filhos e outros alunos, e a vontade que a gente, pai emocionado, tem de entrar com o carro pelo portão da escola e xingar todo mundo, e falar assim, o que vocês estão fazendo com meu filho? Mas aí a gente respira, faz terapia, entende que não é por aí que a gente resolve o problema, e vai conversar, e vai dialogar, e vai tentar construir junto uma solução. Porque eu acho que problemas complexos exigem soluções integradas, com todo mundo envolvido, sabe? Não só resolve aí,
Ou não só, isso não é minha culpa. Não, porque a atividade de educar uma criança não está só na escola, está dentro de casa também, gente, pelo amor de Deus. E, principalmente, entender que na escola se educa sim, não é só conteúdo programático. A criança não vai só aprender fórmula de Bhaskara na escola. É muito mais coisa que ela aprende. Que isso, 5 minutos para o coffee? Gente, eu vou reclamar disso. A gente não passou da segunda pergunta, tá? Não, ainda não. Olha Meu isso. Deus. Então, vamos lá, vou parar de falar. Fala aí, então. Vamos resumir esse primeiro momento, no sentido de... A gente falou de autocuidado, falamos de responsabilidade da infância, falamos sobre a importância da escuta, né? Mas, assim, no sentido de... É tanta coisa para se fazer, para mediar, para dar conta, que a criança, a gente sabe que tem uma rotina muito acelerada, né? Então, assim... Então, a rotina dela é gigante. Então, assim, ela tem um momento da escola pela manhã, mas no turno oposto ela está fazendo academia, ou judô, ou fazendo alguma atividade física, fazendo inglês. Então, assim, ela passa a tarde toda também fazendo algo extra, né? Então, essa rotina acaba sendo desgastante demais. Então, a gente trabalha para ofertar o que é melhor, até aquele, a gente tem aquela, eu vou dar porque eu não tive. Né? Aí vem aquela culpa, né? Aquela coisa de, meu filho não tem isso, mas o vizinho tem, mas o coleguinha tem. Então, assim, eu deixo na tangente de que quando a gente se compara, eu acho que isso aí é algo muito negativo. Né? Então, essa comparação, como você falou, é algo que a gente pode ir para um patamar muito perigoso, essa questão da comparação. Né? Então, a rotina ela precisa ser mais... Eu queria que seja mais leve, né? Eu queria ouvi-lo no sentido dessa rotina, para a gente resumir esse primeiro encontro, esse primeiro bloco, justamente sobre o cuidado e se permitir a criança fazer e estar ali. Então, existe a mudança do sentido do educador enquanto pai, com a palavra, digamos, posso dizer assim, qual a diferença de ser e estar, ser e ter, ou ser e doar? Não, mulher do céu. Como é que tu me pergunta um negócio desse? Eu tenho menos de 5 minutos para encerrar. Se vira, eu lancei a bola aí, pega aí. Não tem condição. Mas dá para... Olha só, eu acho que quando a gente fala sobre esse ser e estar, eu acho, a tônica da coisa é a intencionalidade. Eu queria trazer essa palavra para vocês aqui. É a gente querer estar ali. Para além das obrigações do ter que, eu acho que querer estar é o que vai fazer com que as coisas fiquem mais leves para a gente, sabe? Então, eu tenho que brincar com meu filho no chão porque a neuropsicóloga que eu sigo no Instagram falou que se eu não fizer isso, o meu filho não vai se desenvolver cognitivamente, vai ter atrasos. Não, só seja pai e mãe. Só esteja presente, só queira estar junto, só queira curtir com seu filho, brincar de massinha, só queira brincar com seu filho de banho de mangueira. Eu acho que a gente se perdeu muito nos ter que fazer e esquece que o ser, apenas pelo ser, é o que a gente deveria estar mais focando. E isso alivia muito a gente na rotina. Eu não respondi nem 10% do que tu botou aí. Mas foi perfeito, já deixou a deixa aí, ó. Vamos fingir que foi isso. Não, foi perfeito. Quanta coisa importante a gente aprendeu aqui, né? Eu confesso que eu fiquei cheia de reflexões. E vocês, como que vocês estão se sentindo? O Confabulando dará agora uma pequena pausa. Voltaremos dentro de 20 minutos. E eu peço a todos vocês que aproveitem a pausa que daremos para elaborar as suas perguntas. Então, quem está aqui no presencial pode se dirigir a Franciane, do nosso comercial. E basta vocês anotarem a pergunta no bloquinho que receberam e passarem para a Fran. Quem está no online pode enviar as perguntas no grupo do WhatsApp. Nós vamos ler todas as perguntas e vamos selecionar algumas para os nossos convidados responderem. E agora nós vamos dar uma pequena pausa, um coffee break para o pessoal que está aqui no presencial e uma pausa para o pessoal do online. Para quem está nos assistindo no online, fiquem atentos, porque voltaremos pontualmente em 20 minutos. Combinado? Todas as famílias que estão participando conosco do Confabulando de 2025 terão uma oportunidade única de fazer parte do nosso super aguardado programa de grupos, que oferece descontos incríveis na mensalidade ao formar grupos de novas matrículas. Isso mesmo, vocês poderão fazer parte da nossa comunidade abelhuda com as condições especiais.
O link das inscrições para a formação dos grupos compartilhamos no grupo de WhatsApp, onde temos apenas os inscritos para o Confabulando. Para ter acesso a essa condição, basta você falar no WhatsApp, no grupo, que você já faz parte. Escreve lá, eu quero, que a nossa concierge já vai falar com você, e é uma chance única de garantir um futuro brilhante para os seus filhos, junto com amigos, familiares que compartilham dessa mesma visão. A cada 3 inscritos, um grupo fecha. Então, quanto mais rápido você agir, a Escola Colmea, cidadão local com raízes e asas para ganhar o mundo. E agora que nós já comemos, conversamos, vamos convidar os nossos especialistas para responder as perguntas? Por favor, podem vir Tiago e Ana Karina. Sejam muito bem-vindos novamente. Com você a palavra, Ana Karina. Maravilha, Tiago. Então, esse intervalozinho aí deu para a gente trocar bastante, né? Boa, se deu. Que maravilha. Então, antes de iniciar esse próximo bloco com relação às perguntas e respostas, né, com as famílias, eu queria fazer uma última pergunta para você. O que você teria para dizer aos pais, Tiago, que estão começando a jornada da parentalidade, mas, em verdade, querem participar da parentalidade empática? Essa é uma ótima pergunta. Vou tentar ser breve para não roubar tempo das pessoas que perguntam, né? Por favor, você vê? Eu estava falando aqui, ó, você fala demais. Eu acho que assim, estou até começando aqui durante o coffee break, como que às vezes nós, pais e mães, a gente entra numas noias, as coisas que a gente tem que fazer, que é o que a gente estava falando no final do bloco anterior. E eu acho que se você está começando nessa jornada, e de alguma forma nem se você está só começando com um bebê pequeno, mas se hoje está aqui, ou acompanhando aí, ou acompanhando aqui, e fala assim, caramba, ele falou algumas coisas que ressoaram em mim, que eu nunca fiz, e será que dá tempo ainda, né? Eu acho que assim, nunca é tarde para você mudar, e essa que é a realidade. E eu acho que o primeiro passo que a gente pode fazer nessa direção é lembrar do básico. O que é o mais importante que a gente pode deixar para os nossos filhos? O que é o mais forte que a gente pode dar? É a certeza de que eles são amados. Freud já dizia isso. Quão forte é uma pessoa que tem certeza de que é amada? Se a gente para pensar isso, a gente entende que é uma frase muito simples, muito boba, que você veria no Instagram e passaria direto. Mas ela tem uma profundidade tão grande, porque ela está falando diretamente do nosso senso de valor próprio, da forma como a gente entende que a gente é importante, da nossa autoestima. Então, quer uma dica inicial? Tenta pensar nas suas ações se baseando de, será que eu estou conseguindo fazer com que meu filho tenha certeza de que ele é amado? E isso vai ser um ótimo norte para tudo, sabe? Se você vai, por exemplo, pensar dessa forma, você vai pensar 2 vezes se você vai falar assim, pô, essa nota foi muito ruim, eu estou muito decepcionado com você. Peraí, será que ele vai ter certeza que ele é amado? Filho, essa nota que você tirou, eu fiquei preocupado, porque ela está abaixo da média, mas olha, a gente vai se esforçar mais, eu vou estar junto com você, vou tentar te ajudar, mas a gente ama você, tá? Isso aqui não muda o seu amor. Filho, você errou, mas a gente continua amando. Mesmo quando o papai briga, o papai continua amando você. Essa sensação de ter a certeza de que o amor está garantido é o que vai fazer com que as crianças cresçam com um senso de que elas não precisam lutar, batalhar, fazer nada para ter aquilo, porque aquilo já lhe é garantido. Pensa que, se a gente for fazer uma lembrança aqui, acho que é uma provocação que fica para todo mundo, tá? A lembrança que você tem quando criança, e aí eu vou fazer uma entrevista aqui, todo mundo levanta a mão. Lembra, não estou falando de agora, de como vocês adultos pensam, estou falando de quando vocês eram crianças. A lembrança que vocês têm da infância de vocês. Quem aqui tinha certeza de que era amado pelos pais quando era criança? É assustadora a quantidade de poucas mãos levantadas. Você também não levantou? Oh, não, por favor. Ó, vai arranjar problema com os pais. Não, já não. Mas você percebe, gente? A maioria aqui não tinha essa certeza. E aí você pensa, o que isso quer dizer então? Bom, esses adultos crescem e agora eles acham que eles têm que atender às demandas do outro, têm que se preocupar com o que o outro pensa com eles. Por quê? Porque eles nunca tiveram essa certeza, a gente nunca teve essa certeza. A gente vive hoje em função disso, de buscar uma aprovação externa para tapar um vazio que vem de lá da nossa infância. E assim, como é que a gente resolve isso? Terapia. Mas como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a não ter isso? Garantindo que eles tenham a certeza de que eles são amados. Em todas as ações.
Vai falar para o seu filho que você ama ele todo dia. E eu falo isso muito para os homens também, porque o homem é mais difícil, né? O homem é mais bronco. E não fala muito, eu te amo, filho, né? Não dá muito beijo, não dá muito abraço. Até minha camisa fala isso, né? A gente tem que fazer isso. A ponto dos nossos filhos falar assim, tá bom, pai, eu sei, você me ama, você fala isso todo dia. E você vai responder, sim, eu vou continuar falando enquanto eu puder falar. Isso pode parecer bobo, mas é isso que constrói uma segurança firme, uma base firme de autoestima, para aquela criança entender que, por exemplo, se na escola zombarem dele, ele vai ficar triste. É claro que ele vai ficar triste, ele não vai virar o super-homem da autoestima. Mas ele não vai associar aquilo ao valor próprio. Poxa, eu não valho nada, eu sou um lixo. Não, porque ele tem a certeza que em algum lugar ele tem essa base do amor garantida. Então, acabei falando demais, mas eu acho que era importante falar isso. Com certeza, foi perfeito. Mas a ideia é justamente essa, né? A gente ter essa preocupação, esse zelo, essa atenção é crucial, realmente. Mas, quando a gente fala de filho, a gente sabe da responsabilidade que é. Então, a gente tenta não errar, né? Mas tudo bem, né? Diante desse contexto da nossa manhã aqui, deixou bem claro que tudo bem. Né? Não precisa ter esse peso nem para nós, quanto adultos, referência, nem para a criança. Né? Então, cada um no seu papel. Né? Criança sendo criança e pais e responsáveis sendo cada um no seu lugar. Perfeito. Maravilha. Eu tenho aqui mais algumas perguntas do público. Como os pais que acreditam dar coisas, bens materiais, conforto e outros, mas não arrumam tempo para viver com seus filhos, vão conseguir trabalhar valores sociais? Bom, isso é muito daquilo que a gente conversou, né? É sobre o ser e o ter. Eu acho que a gente vive numa sociedade que ostenta muito o ter, mas esquece do ser. Então, se você vê aquela pessoa que tem um jatinho, né? Aquela influenciadora milionária que tem um jatinho, está sempre viajando pela Europa, não sei o quê, mas e o ser disso? Né? Onde é que está essa pessoa? Qual que é a verdade dessa pessoa? E a gente perde muito, sabe? Porque está todo mundo tentando performar alguma coisa que não é, ou mostrar alguma coisa que é vazia. Sabe? Eu estou aqui falando do ponto de vista especialista, mas eu estou muito me abrindo aqui, contando casos muito pessoais, expondo um pouco da minha vida pessoal, porque eu quero me conectar com vocês e mostrar que a minha vida também compartilha das mesmas dores que as de vocês. E a gente está nesse lugar de ficar fingindo que é forte, fingindo que eu sou um empreendedor milionário e que nada me abala. E, cara, isso não é sustentável. Então, eu acho que se a gente faz esse recorte para os nossos filhos, a gente precisa lembrar que é através desse vínculo, do contato, da presença, que a gente vai realmente mostrar o que são os valores que a gente quer passar para os nossos filhos. Ou seja, se eu quero... Vamos dar um exemplo muito clássico aqui. Eu quero que os meus filhos meninos cresçam sabendo que é responsabilidade deles cuidar da casa também. Porque eu cresci sem saber isso. Porque nunca me foi convidado. E boa parte dos homens que estão aqui também cresceram sem saber isso. Não sabiam lavar uma louça. Aprendemos, né? Porque a gente é capaz de aprender. Olha que coisa maravilhosa. O ser humano sabe aprender coisas novas todos os dias. Então, se eu quero que esse tipo de valor seja bem absorvido pelos meus filhos, eu preciso viver isso com eles. Eu preciso ser isso com eles. Os meus filhos precisam ver o pai deles arrumando a sala, varrendo, lavando louça, cuidando, que é algo que os meninos e os filhos, né, a gente como um todo, não tinha muito essa referência de ver uma figura masculina exercendo um papel de cuidado. Então, se eu quero que isso aconteça, eu preciso fazer parte disso e trazer isso para dentro do meu ser, para que isso vire um valor para os meus filhos. Perfeito. Vamos para mais uma. Considerando a época da informação e alta conectividade digital que vivemos e que tende a se intensificar cada vez mais no futuro, quais as principais preocupações que devemos ter para transmitir valores e senso crítico para as nossas crianças observarem e se afastarem e se fortalecerem verdadeiramente? Essa pergunta aí é difícil. Ela é muito difícil porque, assim, tem várias informações em aberto. A gente está falando que depende muito da idade da criança, depende muito de onde a gente vai deixar as crianças habitarem, o que elas vão fazer, mas, em geral, é muito preocupante. Né? Se a gente está falando de um ambiente de redes sociais, ambiente de... talvez nem redes sociais, mas de WhatsApp, ou ali do convívio, ali, ou do joguinho online, né, do Roblox e tudo mais, a gente precisa entender que, quando os nossos filhos estão nesses lugares, eles estão andando pelo mundo com pessoas estranhas. Ponto.
Ah, é legal, é divertido, ele brinca com os amigos. Sim, mas é como se ele estivesse andando na rua e sendo, né, possíveis de serem abordados por pessoas estranhas que você não conhece, não sabe, não tem o menor controle. É para gerar um alarde? É para gerar culpa? Não, mas é para gerar senso de responsabilidade. E aí a gente vai entender que eu não vou aqui ditar regra para ninguém, falar, não, até os 2 anos é assim, até os 4 anos é assim. Eu acho que cada família é capaz de determinar as próprias regras e limites para consumo de internet, de ter celular, mas o que eu posso compartilhar é a minha realidade. Lá em casa, dos meus 4 filhos, só o Dante, o meu mais velho, que tem 12 anos, tem um telefone celular. E ele ganhou o telefone celular pela primeira vez ano passado, com 11 anos, porque a gente entendeu que isso era uma demanda de escola, de estudo, de fazer pesquisa, de começar a interagir em grupos com os amigos para fazer trabalhos em grupo. Até então, não tinham. Aí você fala, caramba, mas aí, se eu der para um, vou ter que dar para o outro? Não. Meus filhos não são uma massa cinzenta única chamada crianças. Se eu atendo a demanda de um, é porque um tem uma demanda, o outro vai ter outra. Eu vou ter que ser o adulto da situação e lidar com essa frustração do Gael, que ficou super bravo, super pé da vida por ver o irmão ganhando o telefone e ele não. Mas eu falei, você tem 11 anos? Não, não tem. Então, é isso, você não vai ter. Quando você tiver 11 anos, você terá o seu para a mesma finalidade que o seu irmão tem hoje. Ele aceitou de cara? Claro que não. Mas a gente lembra que a gente é o adulto da relação e a gente tem que regular essas coisas. A gente não precisa ter medo da reação dos nossos filhos, porque eu acho que muito do problema que a gente vê hoje em redes sociais, em conectividade, em tecnologia, é o medo que a gente tem de provocar uma situação. Quantos pais e mães já vieram para mim e falaram assim, eu não sei o que fazer. O meu filho, outro dia mesmo estava na padaria, e aí uma pessoa que trabalha na padaria, ela me interpelou e falou assim, olha, eu vejo seus vídeos e tal, mas o meu filho só come no celular. Eu falei, ué, mas ele está apontando uma arma para você? Eu falei assim, me dá esse celular agora para eu comer? Não, mas ele não vai comer. Não, mas existem outras formas. Eu falei assim, você é o adulto, né? Você é adulto, então, não, esse celular não faz mais parte disso. Você vai entender, a criança vai protestar, a criança pode não querer almoçar naquele dia, está tudo bem, filho, você não quer almoçar agora? Tá bom, está tudo bem, você está chateado. Vamos guardar aqui teu prato de comida? Quando você tiver fome, você vai comer, mas sem mais o celular. A gente precisa lembrar que a gente tem que ser o agente de limite e de determinar quais são as regras da vida para os nossos filhos, em qualquer ambiente, principalmente no virtual. E isso significa o quê? Ter que lidar com frustrações dos nossos filhos. E a gente não quer lidar com essas frustrações. Só que aí, quando a gente não faz isso, a gente expõe os nossos filhos a problemas terríveis, né? Eles ficam extremamente expostos nesses lugares. E você vai ver o quê? Crianças cada vez mais ansiosas, crianças que vão estar sempre buscando cada vez mais conteúdos mais curtos, porque isso vai dar mais, né, aquela dopamina ali, o prazer do vídeo curto, e vai ficar cada vez mais... O tempo de atenção da criança vai ficar reduzido, porque ela vai estar mais viciada em ter mais conteúdos curtos e curtos e curtos, não vai conseguir apreciar, por exemplo, um filme da Disney. Como a gente já vê hoje, muitas crianças pequenas que não conseguem mais assistir um filme. Elas querem ver conteúdos curtinhos, vai ver só os shorts do YouTube, porque está acostumada só com 60 segundos. E a gente fala, é nosso papel limitar isso. Parte da lei e da regra são os pais que vão fazer. E é chato estar nesse lugar. Eu sei que é chato, mas a gente precisa fazer porque é nossa obrigação. Então, acho que, para resumir, é entender que, primeiro, vamos combinar entre famílias, entre adultos, qual que é a regra daquela casa, e a gente passa isso para os nossos filhos e sustenta o limite, porque a gente tem que sustentar o limite. Isso acaba refletindo na escola também, né? Não tem como não falar e não pensar em escola também. Porque quando você fala que a criança acredita-se que alimenta-se uma certa ansiedade, né? Então, como a criança não tem paciência de se deleitar, né, para assistir um filme, ler um livro, então, quando eu entrego uma atividade, né, eu realizo uma proposta em sala de aula, quando vê aquele 3, 4 linhas, prova, eu tenho que escrever isso tudo, né? Então, assim, tem que ser coisas curtas para que a criança possa compreender. Então, quando a gente faz essa desmistificação, porque a gente tem que reeducar, né? Então, a gente oferta muitas possibilidades, nossos recursos são bem lúdicos. A gente trabalha muito com opções, com vários recursos, para justamente atrair essa atenção. E aí, sim, vamos adentrar aqui no conceito, em um conteúdo, mas que vai ser necessário deleitar de um processo de leitura, deleitar de um processo de escrita, que é essencial para essa formação.
Mas desconstruir isso não é uma tarefa fácil, né? Não, total. E até dentro desse recorte aí, esse ano que foi, né, instaurada a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. E eu lembro que quando isso aconteceu, gente, foi um quiprocó. Os pais desesperados, assim, como é que vai ser isso? Não vai dar, meu filho não vai sobreviver. Não, 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 os pais desesperados. Vocês estão rindo, mas é verdade, os pais ficaram surtados em janeiro. Tá? Estou vendo ali alguém falando assim, foi brabo. E aí, quando começou e a lei se instaurou e as escolas começaram a proibir, a gente percebeu que as crianças se adaptaram assim, ó. Eu não sei estalar o dedo, tá, gente? Eu tentei fazer, mas não consigo. Mas as crianças se adaptaram super rápido. E aí a gente percebe o quanto que nós estamos adoecidos com essa tecnologia e não tanto os nossos filhos. E tem tempo para a gente reaver isso. E se a gente parar, só um último detalhe com relação a essa coisa das redes sociais e de uso de celular, o mais importante de tudo, gente, é a gente lembrar que toda essa construção de base, de vínculo que a gente fez ao longo de todos os anos, é isso que vai garantir para a gente uma boa relação com a internet, com as redes sociais, porque é nessa relação de confiança, da certeza de ser amado, que eu vou poder falar com meu filho assim, filho, qualquer coisa estranha que você sentir, alguma coisa que você não entender, que você achou esquisito, vem falar com o papai, mostra com o papai. Eu falei isso, inclusive, com o Dante, filho, eu nunca tive um filho que tinha celular. Eu vou aprender com você e a gente vai junto traçar esses nossos limites aqui. Mas qualquer coisa que você achar esquisito, se você tiver uma dúvida, fala com a gente vai tentar entender juntos. Muito diferente de ser a polícia, mas é de se colocar naquele lugar também de fazer junto, né? Maravilhoso. Vamos para mais uma pergunta. Responsabilidade afetiva para além da parentalidade. Quando a comunidade escolar, comunitária, familiar não se implica nesse cuidado. Gostaria que comentasse sobre desdobramentos desses descompromisso social com a infância e os possíveis impactos para a relação parental. Responsabilidade afetiva, né? A pergunta. Então, eu acho que isso cabe muito dentro do que a gente vem conversando desde o bloco anterior, né? A gente precisa entender que é o ditado popular que todo mundo já conhece, já ficou batido, mas ele precisa ser relembrado. É preciso uma aldeia para educar uma criança. Eu não posso achar que eu só tenho que me preocupar com os meus filhos dentro de uma escola, por exemplo, dentro de uma turma. Eu não tenho que me preocupar só com os meus filhos, eu tenho que me preocupar com os outros também. E, principalmente, fazer com que o meu filho saiba disso, porque é muito natural a gente entrar num lugar de começar a minar essas relações. E isso, para a criança, é terrível. A gente entra num lugar muito, assim, muito paranoico, vamos dizer, no mínimo, que é de, quando o seu filho tem um problema, eu começo a diminuir e desmerecer o papel da professora. Não, porque a sua professora não sabe. A professora ensinou alguma coisa, fazer uma conta, fazer resolver um problema matemático, você sabe fazer diferente. Você fala, não, a professora não sabe nada do que ela está falando. Espera aí, calma. Não é sobre você. Tá? Então, assim, esquece isso. Você não está tentando provar para o seu filho que você sabe mais que a professora de matemática dele. Não é para isso que ele está na escola. Não é para servir o seu ego. A gente precisa lembrar que essa relação em que a gente diminui o outro dentro da escola, e por isso que eu estou falando de responsabilidade afetiva, porque ela também afeta os profissionais da escola e as outras crianças. A criança puxou o pé, implicou, não, porque essa criança aí é chata, porque os pais dessa criança são separados e vive um lar instável. A gente tende a fazer essas coisas para tentar proteger os nossos filhos, reduzindo os outros. Só que isso é terrível. Isso é muito ruim, porque a gente está diretamente afetando a forma como o seu filho vai se relacionar com aquelas pessoas durante boa parte do dia dela, todos os dias da semana. Se você começa a minar a confiança do seu filho na professora dele, como é que ele vai aprender? Vocês lembram, quando vocês estavam na escola, na faculdade, como que era muito mais difícil aprender matérias de um professor que era horrível, que era um terror, que era o cão, do que aqueles professores que eram mais legais, que eram mais empáticos, que trocavam ideia, que eram mais humanos e que você conseguia construir uma relação. Então, a gente tem que lembrar que a responsabilidade afetiva não é só para eu ser legal, descolado no Instagram, mas é porque isso tem impacto real no seu filho. Eu vou tender a isolar o meu filho de todo o resto, porque o outro é o inimigo, o outro é perigoso. Olha aí o cenário paranoico que a gente constrói, que a gente às vezes vive na vida adulta, sempre achando que o outro está querendo passar a perna na gente. E, gente, viver assim não dá. Então, vamos tentar segurar um pouco, respirar e ter essa responsabilidade afetiva. E ter a escola como aliada, né? Isso. Não como concorrente, ou disputar a atenção, ou disputar o carinho e
sei lá, um momento de realmente fazer esse resgate. Não. Professor, ó, legal. Professores são legais, tá, gente? Então, a gente permite isso. Então, quando a gente percebe que a família está acessível e compreende esse processo, né, desse transitar, fica mais leve, né, fica mais fácil você promover algo e dar segurança para o filho. Porque o filho sabe, olha, a professora falou isso, minha mãe foi lá, né, me ouviu, foi lá, escutou a professora também. Olha, eles estão alinhadas, né? Então, ele sabe que pode contar tanto com a professora quanto com os pais, né? Porque, assim, teve situações já, Tiago, que aconteceu comigo algumas vezes, de houver uma certa disputa, né, rivalidade. Isso acontece. Mas, quando a gente traz o diálogo, né, o tempo todo, eu vou e volto, porque eu acho que a construção tem que ser, para criar o vínculo, tem que ter esse processo de escuta, né? Você olhar o outro no olho e compreender realmente todo o processo. Sim. Essa disputa de afetos, ela é muito perigosa mesmo. Eu entendo, porque a gente sente ciúmes dos nossos filhos. Sabe aquela coisa assim, poxa, a mãe, né? Poxa, eu que pari, eu que amamentei, eu não dormi durante 2 anos para cuidar dessa criança, e agora ela parece que ela ama mais a professora do que a mim. Entra num lugar muito dolorido para essa mulher. Para o homem também, mas é mais para a mulher, pelo menos o que eu vejo assim, acontecendo com mais frequência. E a resposta para isso não é ficar com ciúmes da professora, não é tentar minar essa relação. Eu já recebi vários relatos, inclusive, de mães que trocavam sistematicamente as babás do filho, sempre que a criança ficava apegada à babá. Eu falei assim, mas era esse o objetivo, entendeu? Se o cuidador está ali cuidando da tua criança, você quer incentivar que um vínculo de apego aconteça. Então, se você corta isso sempre, essa criança vai ter esse vínculo interrompido todas as vezes, vai ter que reconstruir isso todas as vezes. Isso é importante para o processo, inclusive, pedagógico da criança, né? Muito bom, Tiago. Professora Ana Karina, gostaria de chamar para a gente ir finalizando. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Mas já, gente? Ai, Tiago, tá vendo? Olha só. Foi rápido. Nem terminei, nem fiz a 4ª pergunta, Tiago. Como é que pode? Meu Deus! Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Espero que as pessoas tenham gostado desse encontro. E se gostarem, comentem, avisem, assim, #VoltaTiago. E a gente faz o resto das perguntas, porque a gente nunca vai saber quais são essas perguntas agora. Eu acho que eu não vou querer terminar nunca, viu, Tiago? Eu sempre vou ficar na 3ª, na 4ª. Gente, foi uma honra estar aqui, né, nesse momento, podendo estar mediando essa conversa com o Tiago, que é uma forma tão leve, né, tão descontraída e com temas tão importantes, né, para a nossa construção quanto pessoa, quanto profissional, quanto pessoa na sua essência, né? Então, foi muito prazeroso. Então, eu não tenho como deixar de falar, também eu acho que muitos conhecem, né, a Promaristela, não tem como eu deixar de estar aqui e ver toda a minha construção também, né, quanto educadora. Então, eu sou a Belinha, né, eu fui estudante da Colmeia e hoje está aqui, né, como professora, como docente de um processo de transição de educação infantil para o fundamental, realmente é algo que eu tenho muita gratidão à Promaristela, que é a nossa abelha rainha. Ela não está aqui hoje presente, mas ela está assistindo e está realmente, com certeza, ela está deslumbrada com todo esse processo, com toda essa construção, que é o reflexo da formação, né? Então, você entrar como criança, como estudante, e hoje ver esse processo é algo que é um orgulho para mim, mas também eu sinto que é o reflexo da escola. Então, você estar no ambiente que você quer estar é muito prazeroso, né? Então, eu finalizo a minha fala agradecendo como gratidão, né, por essa oportunidade, agradecendo pela sensibilidade, por acreditar no profissional que hoje eu sou, né? Então, eu não sou hoje se eu não tivesse tido todo o incentivo, toda uma escuta, todo um olhar. Então, eu vejo a Colmeia como algo, como a minha segunda casa, né? Como o meu lar, que eu sei que aqui é o meu refúgio, aqui que eu quero estar. Muito obrigada, então, Tiago, professora Ana Karina. E que manhã enriquecedora, né? Foi, assim, um presente para todos nós, pais e mães que estamos aqui. E antes da gente começar a se despedir, eu quero lembrar de um presente muito especial para você que esteve com a gente aqui hoje no Confabulando. A Abelhuda Educação acaba de ser lançada, a plataforma de formação para mães e pais, com conteúdos curtos, profundos e feitos para quem entende de verdade a infância.
E o nosso primeiro curso já está no ar, Adaptação Escolar, que é com a professora Alba Bezerra. São mais de 7 horas de conteúdo, com muitas aulas, textos, checklists e atividades para transformar esse momento em uma experiência mais segura e acolhedora para toda a família. E olha só, todos que estão no grupo do WhatsApp deste evento vão receber um cupom especial de 50% de desconto. Mas corre, porque ele só vai até o dia 29 de agosto. Então, assim que esse evento acabar, confere o grupo, pega esse cupom e garante hoje mesmo o seu acesso à Abelhuda Educação. Para todos que participaram conosco, tanto aqui presencialmente como no online, nosso muito obrigada, em nome da Escola Colmeia. Nosso agradecimento especial também para a Abelhuda Educação e Somos Educação, que são nossas parceiras e patrocinadoras da temporada de 2025 do Confabulando. A Escola Colmeia nasceu e existe com uma missão muito clara: educar com amor, respeito à infância. Ao longo de 43 anos, desenvolvemos uma abordagem pedagógica própria e registrada que reconhece a infância com um direito inegociável para toda criança. Aqui acreditamos que a escola é um espaço para pensar, sentir, agir e tomar decisões, desde os primeiros anos de vida, e por isso o nosso programa também inclui a parceria com o Acbeu, já nas mensalidades, e promovendo essa formação de sujeitos bilíngues desde a infância. É por isso que, em momentos especiais, em momentos como o de hoje, são tão importantes para nós. Encontros que promovem troca, escuta e novas aprendizagens que fortalecem ainda mais o nosso propósito. Então, não esqueçam de mandar a mensagem de "Eu quero" nos grupos do WhatsApp, para que as nossas concierges entrem em contato com vocês. Obrigada mais uma vez a todos. Aguardo todos vocês novamente no dia 20 de setembro. Já guarda aí na agenda, tá? Teremos a alegria de receber a Carol Bittar. Um grande beijo e até mais.